dessa afabilidade, dessas vibrações do nosso Mestre Jesus, o anjo tutelar das nossas vidas, prossiga a acolher a todos nós, que possamos sair daqui na certeza que vamos levar o consolo, vamos levar o amparo, vamos levar a inspiração, para que fortalecemos a nossa alma diante dos desafios da vida. E é sempre para nós uma alegria, uma satisfação ser convidado pelo grupo aí que tem nos dado a oportunidade para juntos, meus irmãos, nesta reunião de almas, porque quando nós nos debruçamos diante do Evangelho do Cristo, a reunião não se limita a corpos, mas é uma reunião de almas. Então a nossa conversa é uma conversa de alma para alma. Como disse Victor Hugo, os mortos não são ausentes, eles são invisíveis. E o querido professor Eurípides Barçanufo dizia que invisibilidade não quer dizer ausência. Então não tenhamos dúvida que estamos aqui em duas assembleias, as semelhantes de duas chamas que se encontram, se fundem, se nutrem, se misturam, se mesclam. Nós não temos dúvida que nós estamos emergidos no amor, no amparo dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos guardiões, dos nossos entes queridos, pais, filhos, irmãos, irmãs, amigos valorosos que antecederam a vida, a nossa vida carnal para o plano espiritual, a verdadeira pátria. Aproveita de momentos como este. Encontra um momento que a gente tira para lembrar da espiritualidade, para nos dar um abraço, para nos inspirar no pensamento, para receber de nós uma oração, uma prece, aproveitando de um ambiente espiritual como este, impregnado de amor, impregnado de luz, para juntos nós recebermos esse pão. Então nós estamos aqui com um único objetivo: recebermos o pão do Evangelho de Jesus na nossa alma. Alimentarmos desse pão que Ele nos ofereceu, e não tão somente nos ofereceu, mas Ele mesmo se transformou em pão, em alimento permanente das almas, para que nós nunca mais tivéssemos essa anemia, essa desnutrição emocional e espiritual, que só Jesus, com as suas lições, podem alimentar aquilo que o mundo não pode nos proporcionar. Não só de pão, já dizia o mestre, vive o homem, né? Então nós estamos aqui hoje nesse banquete de luz, e pegando uma fatia desse pão do Evangelho, desse banquete que já nos está sendo servido. Hoje a temática ela vai girar em torno do estudo sequenciado do Evangelho que a casa está fazendo. E o capítulo é o capítulo 17, o capítulo escolhido, que já começou, né? Hoje é o item 5, que trabalha uma parábola de Jesus. Uma parábola belíssima, entre tantas belas parábolas que Jesus contou, mais uma parábola belíssima, que está no capítulo 17, sede perfeitos, que é uma outra fala do Cristo, aonde ele nos coloca uma meta de processo evolutivo. Nós somos perfectíveis, somos criados para alcançar essa grandiosidade do Criador um dia. Sede perfeitos é uma referência. É claro que nós nunca vamos chegar aonde o Supremo Pai está, porque Ele é supremo, Ele é causa primária de todas as coisas, mas nós vamos chegando no aperfeiçoamento, fazendo brilhar as suas qualidades de Pai, de Criador, que jaz germinado em cada um de nós. Cada potencialidade da nossa alma é a manifestação de Deus dentro da nossa alma, manifestando e cantando glórias da sua grandiosidade, da sua sabedoria, da sua soberania e do seu poder sobre as nossas almas, na condição de Pai amoroso e bom, como Jesus sempre nos apresentou o Pai, sempre misericordioso e amor, na coordenação
das nossas vidas. Então, estudando essa fala de Jesus, o capítulo 5 foi pensado pela espiritualidade para ser trabalhado em conexão com essa temática, que é a parábola do semeador. Jesus, meus irmãos, era um exímio contador de parábolas. Ele usava dessa grande e bela arte e talento ímpar que ele tinha de contar histórias. Ele usava dessa metodologia pedagógica fortíssima para que através das histórias ele pudesse penetrar a nossa mente, impregnar os nossos corações e imortalizar a sua mensagem de amor e de redenção do seu evangelho nas nossas vidas. Porque como... Fique à vontade. Tá. A cadeira aqui, dois assentos aqui, um aqui e outro aqui no fundo. Tem um aqui. O querido pedagogo Pedro Vinícius de Camargo, um pedagogo espírita, ele teve a felicidade de chamar de Jesus o maior pedagogo, o maior professor, o maior mestre que a humanidade já teve. E foi o único título que o Cristo aceitou, né? Vós me chamais mestre, chamais bem, porque mestre eu sou. Então Jesus, com essa habilidade de contar parábolas, de contar história, ele ia pegando, meus irmãos, coisas simples do nosso cotidiano. Se fosse nos dias de hoje, ele ia pegar coisas do pedreiro, coisas de um varredor de rua, de um vendedor, de um policial, de um juiz. Mas na época do Cristo, ele pegava o quê? Do camponês, do agricultor. Ele pegava coisas simples da vida de uma modesta senhora dona de casa. Ele pegava as coisas simples de um reinado. Ele pegava coisas simples das leis judaicas. E ele, com essa habilidade ímpar, meus irmãos, compôs as mais eloquentes parábolas da redenção humana que a humanidade se tem notícia. Porque é isso mesmo. As parábolas de Jesus é uma profunda imersão interior, nos convidando a viajar para dentro de nós e fazermos uma imersão de quem somos. Porque Jesus, nas suas parábolas, nos seus contos, ali dentro da simbologia, dentro da analogia, que ele vai pegando ali, ele vai mesclando coisas do Novo Testamento com o Velho Testamento, com as lições dos profetas, ele vai respeitando os costumes do povo judaico, ele vai analisando o contexto, o texto e o estilo literário de cada apóstolo e vai cunhando ali, vai narrando e contando as suas parábolas conforme está sendo entregue aos nossos evangelhos. E ali, meus irmãos, cada parábola está falando de nós. Cada parábola está contando um drama. Cada parábola está contando uma dor. Cada parábola está contando um sofrimento. Mas também está contando uma potencialidade da nossa alma, de uma virtude. Está nos apontando o caminho para a nossa verdadeira redenção espiritual. Dentro daquela trama ali. Por isso que o... Fique à vontade. Fique à vontade. Boa noite. Por isso, meus irmãos, que Kardec, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, os pontos históricos, eles nos chamam a atenção uma questão importantíssima para a gente entender o Evangelho de Jesus. Para a gente nos atentarmos para os contextos históricos da época de Jesus. Para a gente procurar estudar o significado da simbologia das parábolas. Para a gente não se perder na letra. Para a gente não ficarmos tão somente na letra, porque como eu já dizia, a letra mata o espírito, tira a essência, limita, deixa raso, deixa vazio,
coisas que Jesus falou de uma época, que se não forem traduzidas para os dias da agora, ficam perdidas, ficam vazias. E nós estamos vendo que ela é toda feita com o maior recurso pedagógico que a humanidade pode ter notícia. Também as coisas com que Jesus vai mesclando, conforme nós vamos estudando as palavras, vai estudando as passagens do Cristo, o símbolo que ele vai usando nas suas passagens, nós vamos unindo uma coisa a outra, nós vamos pegando a essência. Então, quando nós nos debruçamos com os olhos da alma diante de uma palavra de Jesus, nós somos semelhantes àqueles que vai buscar um fruto, não intertido só com a periferia do fruto, com a casca, mas nós queremos tirar um néctar. Nós queremos tirar a essência daquele fruto. E se nós não nos atentarmos, muitos estudiosos dos evangelhos têm nos falado que nós temos comportado muito errado diante, quando vamos analisar a mensagem de Jesus, porque nós nos apegamos à letra. Nós nos apegamos tão somente ali àquela forma, àquela letra, e nós nos comportamos, como vai dizer o Haroldo Dutra, alguém que, ao comer a banana, o certo seria nós comer a banana e jogar a casca fora. Nós comemos a casca e jogamos a banana fora. Perdemos a essência. E a doutrina espírita, aí que ela entra. Ela veio tirar o véu da alegoria, diz os Espíritos. Ela veio mostrar para nós o sentido por detrás das parábolas, por detrás das alegorias, propositadamente deixada pelo Cristo. Veio dar sentido, veio dar vida. Muitas coisas que Jesus não haveria de nos falar, porque não tínhamos a maturidade espiritual, veio nos revelar, como diz o Consolador Prometido. Um outro ponto, veio restaurar o Evangelho do Cristo. Veio trazer para nós agora as ferramentas para que nós pudéssemos mergulhar mais profundo nas lições desse mestre. E as lições da parábola do semeador não fica diferente. Agora nós fazemos uma tradução, começa a narrar a parábola, Mateus é um dos que narra, tem outros apóstolos que vai narrar ela também na Bíblia, no Novo Testamento, vai falar que Jesus, ele estava ali saiu da casa e foi para a beira do lago. E sentado na beira do lago, talvez ali ele meditava. Na qual mensagem ele traria naquele momento para aquelas almas aflitas que já o rodeavam, já se multiplicavam à procura dele. Porque Jesus era sempre assim, meus irmãos. Um imã poderosíssimo de tanto amor que atraía as almas aflitas para o seu caminho, para alimentar as suas almas. Então, onde é que Jesus estava? Estava rodeado de pessoas sofridas e com dor, buscando uma verdade, uma consolação, buscando receber uma luz, e ali ele estava para espalhar luzes. Então, Jesus sobe na barca, ainda continua na beira do lago, e narra o evangelista Mateus que ele começa a falar com parábolas. Jesus começou a narrar um tanto de parábolas, e uma dessas foi a do semeador. Ele começa a falar que um semeador saiu a semear. Ele estava falando para agricultores, para pescadores, para modestas donas de casa. Era um método com que eles entendiam. Então Jesus começa a falar de uma parábola que fala da nossa relação com o Evangelho, que fala da nossa relação com Cristo, que fala da nossa relação com Deus. O que nós estamos fazendo com a semente do Evangelho que nos foi semeada? Esta é a essência da mensagem. E nos mostrando que o alvo da mensagem de Jesus é o coração. Nós vamos entender que ele significa coração na mensagem de Jesus. Então ali, nós podemos começar. Quem que é o semeador da parábola? Quem que é o semeador? Jesus. O nosso guia, como nos apresenta o Espírito, o nosso modelo e guia. Nosso ser mais perfeito para nos servir de modelo e guia. Quem é? Tantos espíritos de luzes mergulharam o corpo e nos deram o exemplo de amor, de compaixão e de misericórdia. Mas qual é o mais perfeito? Qual é o mais top ali para nós seguir? Jesus de Nazaré nos apresentou o livro dos Espíritos. Não tem erro. É o Cristo.
Então ele é o semeador. E qual semente esse semeador veio semear? O amor, a paz, a esperança. E, meus irmãos, não poderia ser tão grandioso o exemplo que ele vai pegar, porque ele pega uma semente. Várias vezes ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, é semelhante a uma semente que foi imerso ao solo. Vários momentos ele fala do evangelho, do reino dos céus como sementes. E olha que analogia extraordinária. O que é a semente? A semente, ela carrega os germes da árvore, do fruto. E há um ditado que diz que nós podemos pegar um fruto e contar quantas sementes tem no fruto. Nós pegamos uma laranja, não consegue contar. Nós pegamos uma melancia, que tem muita semente, nós conseguimos contar quantas sementes tem numa única melancia. Mas uma coisa, meus irmãos, nós não podemos saber quantos frutos, quantas plantas, quantas árvores vai sair de uma única semente. Infinito. Infinito. E Jesus chama o reino dos céus de semente. Sementes que o semeador veio semear. Mas em qual terra ele veio jogar essa semente? Qual terra? Essa semente nós sabemos que é o reino dos céus, que é a mensagem de Cristo, que é o seu evangelho. Sabe qual terra, meus irmãos? Uma terra inédita. Um lugar tão perto de nós, mas ao mesmo tempo pelas nossas complexidades, pelos nossos conflitos, aparentemente tão longe. Um local que não poderia ser tão mais sagrado, que é o nosso coração. O nosso coração é a terra. Mas esse coração não é o órgão fisiológico, é uma simbologia. Emmanuel vai chamar de templo íntimo. Somos um templo íntimo. Cada um de nós somos um templo íntimo. O apóstolo Paulo vai chamar de carta viva do Evangelho em nós. Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, vai chamar do alvo supremo que nós devemos virar a nossa vida. Mais uma vez, o grande pedagogo espírita Pedro Vinícius de Camargo vai chamar o coração da casa das emoções e dos sentimentos. Então é nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Nesse oceano que se mescla de paixões, de virtudes, de crises, de equilíbrio, de desequilíbrios, de lutas, que nós manifestamos o mais íntimo da nossa alma, está dentro do sentimento, dentro das emoções. É ali que Jesus veio semear. É ali que é o campo mais caro que Jesus quer de nós. O coração simbolizando as nossas emoções, simbolizando os nossos sentimentos. Não foram poucas vezes que ele nos convidou a mostrar o reino dos céus como algo que está dentro de nós. Dentro e não fora, sempre nos voltando para esta luta interior de cada um de nós. Então ele vai falando que o reino, que ele semeou a semente, mas veio o pássaro e a frutou. Outra hora a semente caiu sobre os pedregulhos, não tendo profundidade para a raiz crescer, o sol a queimou. Uma outra hora ela caiu em terras cheias de espinhos e os espinhos a sufocaram, denotando que os homens estavam fazendo com a mensagem dele.
São aqueles que chegam no Evangelho buscando milagre, buscando nenhum esforço para se melhorar, que simpatizam com Jesus, mas não incorporam Jesus no mínimo do dia a dia. Não se mudam, não se transformam moralmente, não se transformam espiritualmente. Não é transformar em santo, não dá conta. A vida você vê aí cada dia é um sufoco, mas se a gente cada dia se tornar um pouquinho mais paciente, um pouquinho só, entrar, nós entre 20 conteiros, nós estamos entrando em 10, vai estar melhorando. Então é essa transformação, para a gente encerrarmos aqui, a palestra merecia um seminário, esse tema aí, ele é maravilhoso, sintetizei bastante, mas a essência dela é essa, é nos falar o que nós estamos fazendo do Evangelho. Porque muitos adentram a doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entra dentro dele. Sai Baba fala uma frase, meus irmãos, que às vezes tem pedras que a gente joga no mar, ela fica milhares de anos ali no mar. Você vai quebrar ela continua seca. Mas há pedras que apenas um dia de sereno, uma noite de sereno ali que ela passou, você quebra ela, ela está toda permeada, toda molhada. Então a mensagem das parábolas, a essência dela, está perguntando para nós, em que tipo de terra tem sido nós? O que nós estamos recebendo aqui hoje, no passe, na prece, nós vamos fazer o culto amanhã, a nossa oração íntima. Porque o Evangelho, meus irmãos, aqui nós estamos em conjunto, estudando, aprendendo, trocando ideia, mas o processo de evangelização, de espiritualização é íntimo. É entre eu e o Cristo. Ele conhece os meus defeitos, minhas limitações, meus fracassos, minhas derrotas, minhas lágrimas. E Ele sabe o quanto eu me esforço para crescer, para melhorar. Então é um relacionamento íntimo. Não é a mesma meta que é colocada para um e colocada para o outro. É cada um segundo as suas obras. É uma coisa individual. Quando nós entendermos isso de verdade mesmo, nós cresce mais. Porque nós não temos que ficar preocupados com o processo evolutivo do outro. Nós vamos avançar. Nós já estamos aqui, quem está trabalhando, quem busca, já sabe por que está buscando. Não está preocupado com os refratários que continuam negando. Então, existem essas diferenças de espíritas, de religiosos, de cristãos, que são as terras que Jesus vai narrando. Porque não é o que a gente fala, é o que a gente faz. É o que a gente faz que está contando. É o nosso íntimo. Em que terra estamos sendo? A de espinho, da indiferença, que está sufocando a mensagem? Ou a do pedregulho, do orgulho, do egoísmo? Ou das distrações do mundo, que toda hora vem, igual os pássaros, e tira essa semente do nosso coração? Mas de uma coisa, meus irmãos, não precisa espantar. O excelso jardineiro das nossas almas não vai desistir de nós. No momento certo, com muita dor, com muito trabalho no solo. Às vezes o solo precisa ser arado, o solo precisa ser trabalhado ali, mais adubado com mais força, e esse adubo chama dor, dificuldade. Uma hora há de dar frutos, porque nós somos criados, como diz o início do capítulo, para seres perfeitos, para alcançarmos o máximo dessa perfectibilidade do Criador. Não sermos como o Criador, mas alcançarmos a perfectibilidade possível, como um espírito de tanta luz quanto Cristo já alcançou. Então nós somos perfectíveis e fadados a um progresso moral e espiritual. Então, muita luz a todos, e esta é aí o resumo dessa belíssima parábola de Jesus, que vai nos explicar muitas coisas, dos comportamentos de um irmão, do outro, do nosso. Tá? Muita paz a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos.